Vamos então para a nossa página 15 da apostila, tá? Nós vamos ver hoje a diferença de dois quadrados. Vocês já estudaram lá o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença, né? Que são os casos de produto notável que nós estudamos lá. Lembram lá? O quadrado da soma de dois termos é obtido quando nós fazemos o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Aí nós vimos lá o quadrado da diferença de dois termos, é a regrinha do quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E nós vimos lá o produto da soma pela diferença, quando eu tenho um parênteses com mais e outro com menos. E daí eu tenho como resposta sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo? Um parênteses com mais, outro parênteses com menos. Então, ó, produto é uma multiplicação. Então, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. A resposta é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, a gente vai comprovar que isso é verdadeiro através aqui dos nossos quadrados. E vocês vão aprender agora, nós vamos fazer exercícios ao contrário. A partir do produto notável, nós vamos retornar para os parênteses anteriores, fazendo a fatoração da equação. Vocês estão aprendendo a fatorar, a desdobrar as equações em várias partes, né? Então, nós vamos aqui fatorar o produto notável, fazendo voltar para os parênteses anteriores, tá? Mas primeiro nós vamos provar que essa igualdade é verdadeira. Então, imagine a seguinte situação. Tem um quadrado cor-de-rosa aqui que mede A de lado e tem um quadrado verde aqui menorzinho que mede B de lado. Qual é a área do quadrado maior? Então, se o quadrado mede A de área, a área dele será A vezes A ao quadrado, né? A elevado ao quadrado. E qual que é a área do quadradinho verdinho aqui, menor? Se o lado dele mede B, a área é B vezes B, que seria B ao quadrado. Tá? Então, completem lá na apostila de vocês na página 15 e vamos acompanhando aqui. Agora nós vamos aqui imaginar a seguinte situação. Ao sobrepor o quadrado menor ao quadrado maior, de modo que os lados do menor fiquem sobre os lados do maior com o vértice coincidindo, ó, colocando o quadradinho verde aqui em cima, coincidindo bem certinho com os lados do outro quadrado, nós obtemos essa figura aqui, tudo bem? Agora eu vou recortar, gente, aqui, ó, recortar essa medida do quadradinho menor e retirar. E eu vou obter essa figura aqui de baixo, uma figura com 6 lados. Estão vendo aqui? Eu quero saber quais são as medidas de cada lado dessa figura aqui. Então, vamos ver a medida aqui de cima, ó. Essa medida é o lado do quadrado anterior, o nosso quadrado que media A por A. Então, aqui mede A. Essa outra medida lateral também está inteira aqui, ó. Então, também mede A. Tá? Agora, esse pedacinho aqui de baixo, ó. O total media A, mas eu retirei um pedacinho que media B. Então, eu fiquei com A menos B. Esse pedacinho aqui, ó, exatamente a altura do quadradinho verde, que media B. Esse pedacinho aqui, exatamente o comprimento do quadradinho verde, que também media B. E esse pedacinho aqui, ó, o total media A. Eu retirei o quadrado verde que mede B, então eu fiquei com A menos B. Tá? Essa é a minha figura que eu obtive aqui dos 6 lados e essas são as medidas de cada pedacinho. Agora vejam aqui o que nós fizemos. Nós pegamos esta figura resultante aqui, esta figura, e recortamos esse pedacinho aqui de baixo. E esse pedacinho aqui de baixo, ó, veio parar aqui do lado, encaixadinho. Tá vendo? Então, ó, eu tenho duas maneiras de obter a área da figura resultante aqui, gente. A primeira maneira é só fazer a diferença dos quadrados, porque a área total era A ao quadrado e eu retirei o quadradinho de B ao quadrado lá de dentro. Então, a minha área ficou A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas agora, observando aqui, gente, esse pedacinho aqui de baixo, ó, ele mede A menos B. E esse pedaço grandão aqui de cima, ele mede A mais B.
Então, o produto aqui, a área desta figura seria A menos B vezes A mais B. E seria o produto de um parênteses com mais e outro parênteses com menos. Então, a gente está falando aqui, ó, as duas áreas eram iguais. Então, eu sei que A ao quadrado menos B ao quadrado, que é a área que eu descobri fazendo o cálculo da primeira maneira, tem que ser igual a A mais B vezes A menos B, porque é o cálculo que eu encontrei aqui da segunda maneira. Então, essa expressão, gente, ela indica a diferença de dois quadrados, e sempre que eu tenho aqui, ó, a diferença de dois quadrados, eu posso fatorar e voltar para um parênteses com mais e outro parênteses com menos. Tá? Nós vamos fazer agora esse tipo de exercício. Do produto notável, nós vamos retornar para os parênteses com mais e com menos. Antes nós tínhamos os parênteses, tínhamos que resolver a multiplicação para chegar no produto notável. Agora nós vamos desmontar o produto notável e voltar para os parênteses anteriores. Tudo bem? Então agora, gente, eu quero que vocês passem lá para a nossa próxima página e vou fazer um exercício aqui junto com vocês, como exemplo. Então, vamos lá. Nossa primeira atividade aqui, nós temos que representar a área dessa figura aqui, utilizando a diferença de dois quadrados, tá? Então, vamos pensar aqui, gente, ó. O quadrado grandão media 2m de lado. Então, qual que é a área de um quadrado? Quanto que é 2m vezes 2m? 2m vezes 2m, lembrem lá, multiplica o número com número e letra com letra. Então, fica 4m ao quadrado, tá? Só que desse quadrado grandão, de 4m ao quadrado de área, eu retirei aquele quadradinho pequenininho que media n por n. Qual que é a área do quadrado que mede n por n de lado? N vezes n é n ao quadrado. Então, nós obtemos que a área dessa figura aqui é 4m ao quadrado menos n ao quadrado. Tá? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó. Eu tinha um quadrado laranja que media aqui 10x por 10x. Então, qual era a área total, gente? Quanto que é 10x vezes 10x? 100x ao quadrado. Porque 10 vezes 10 é 100, x vezes x ao quadrado. Eu retirei daqui do meio um quadradinho que mede 2y ao cubo por 2y ao cubo. Então, eu retirei, eu já coloquei o sinal de menos lá. E qual que é a área desse quadradinho que eu retirei? 2y ao cubo vezes 2y ao cubo é 4y à sexta. Tá? Porque y ao cubo com y ao cubo somam os expoentes e eu fico com y à sexta. Então, aqui nós obtivemos as nossas respostas aqui, tá? Ó, na forma de diferença de dois quadrados. Vou colocar os parênteses aqui, que normalmente a gente representa com parênteses, tá? E agora aqui no nosso exercício 2, nós vamos dar continuidade, gente, fazendo o seguinte. Agora nós temos a diferença de dois quadrados escrita aqui, e eu quero a forma fatorada, eu quero voltar para os meus parênteses. Lembrando que sempre que eu tenho aqui, ó, binômio, dois termos, é porque é um parênteses com mais e outro com menos. Se eu tivesse trinômio, aí era dois parênteses com mais ou dois parênteses com menos, com o mesmo sinal. Então, aqui, gente, vai virar dois parênteses, um com mais e outro com menos. Como que eu vou descobrir quais são os números de dentro do meu parênteses? Eu vou fazer a raiz quadrada de cada termo aqui. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, gente, é x, tá? Porque x vezes x que dá x ao quadrado. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, significa que aqui a forma fatorada é x mais 6 vezes x menos 6. Tá vendo? Quando eu tenho um parênteses com mais e outro com menos, o produto resulta em o quadrado do primeiro, o quadrado de x é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 6 vezes 6 é 36. Então, ó, eu tinha aqui o produto notável, voltei para a forma fatorada. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui da letra B, ó. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Aí vai ser um parênteses com mais e outro com menos. Qual que é a raiz quadrada de m ao quadrado? M. Então, ó, um parênteses com mais, outro parênteses com menos. 10 mais m, 10 menos m. Tá?
Vamos aqui para a letra C, ó. 2,25. A raiz de 2,25, gente, é 1,5. E raiz de C ao quadrado é C. Vai ficar um parênteses com mais e outro com menos. Raiz de 1,44 é 1,2. E de D ao quadrado é D. Então, ó, o parênteses com mais eu já montei. Agora, eu vou montar o parênteses com menos. 1,5C mais 1,2D vezes 1,5C menos 1,2D. Tudo bem? Agora, gente, que nós já fizemos esses exemplos aqui, eu quero que vocês mandem foto dessas atividades lá, tá? Para validar essa nossa primeira aula de hoje. E daqui a pouquinho a gente se encontra no Google Meet. Nós temos aula, né? Na verdade, temos aula amanhã pelo Google Meet. Vamos, na verdade, finalizar aqui a letra D, ó, desse lado, tá? Vocês vão fazer aqui, ó, um parênteses com mais e outro com menos. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. E de A quarta ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, ó, um parênteses com mais, outro parênteses com menos. Tudo bem? Eu quero que vocês tentem finalizar aqui, gente, tá? Ó, finalizar a letra E, a letra F, a letra G, a letra H, que nós temos aqui ainda, e o exercício 3. Letras A, B e C, tá? Quero que vocês tentem finalizar esses exercícios hoje como tarefa. Aí amanhã a gente faz a correção desses exercícios e depois nós vamos após a correção dos exercícios, nós vamos fazer mais exercícios de fixação na nossa aula do Google Meet, tá bom? Então, não esqueçam lá de mandar a página 15 e 16, as fotos do que vocês fizeram, terminar essa página aqui como tarefa, tá bom? Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas de vocês que eu auxilio vocês na hora da resolução. Então, até mais e bons estudos!